Olá pessoal, Gaza na área. Agora nós vamos falar de Marfrig aqui com base no resultado do segundo trimestre de 2023. Lembrando, pessoal, que tudo que é dito nesse vídeo reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não caracterizando recomendação de compra, venda ou manutenção de valores mobiliários. E vamos lá, pessoal. Receita líquida de 32 bilhões e aqui um fato muito importante, fluxo de caixa operacional de 2,4 bilhões, ou seja, a empresa está gerando dinheiro com o negócio dela, tá? 2,4 bilhões. Bom, já vamos ali para a apresentação total. Só vamos dar uma passada aqui no gráfico. Pessoal, com esse resultado aí que ela divulgou, que teve um prejuízo, vamos dizer assim, um prejuízo contábil, né, não operacional. O papel deu uma despencada forte hoje, ele abriu com gap de baixa, esse aqui é o diário, tá? O dia 15 de agosto de 2023, segundo trimestre. Abriu com esse gap de baixa, deu uma despencada e voltou lá para cima com força e com volume, demonstrando aí um interesse comprador no papel. Ó, ela agora, nesse momento, está a 7,68, lembrando que foi anunciado uma subscrição a 7,25, se não me engano, 7,21. Tá, também já vamos falar disso daqui a pouco. Então vamos lá, pessoal. Aqui no mensal, o papel deu uma esticada, foi lá nos R$ 21, voltou aqui em tendência de baixa. Lembrando que nesse período aqui de 2021 para 2022, o que pressionou aí, o que machucou a margem da empresa foi o preço, a alta repentina, exponencial aí do preço do boi gordo, né? E que inclusive temos que fazer essa separação aí do preço no Brasil e do preço nos Estados Unidos, que a gente vai falar isso daqui a pouco também. Aqui no mensal está querendo fazer o 9,1, no semanal já estamos iniciando aqui uma tendência de alta, tá? Lembrando que o papel ele vai ficar lateral até a subscrição. Não acredito que ele vá puxar para cima antes da subscrição ali de 7,21 que foi proposta aí ontem, junto com a divulgação do resultado. Mas eu acredito que já é um preço aí muito interessante, tá? Se a gente for considerar o valor de mercado da empresa atual, o gráfico também, vamos ver aqui. No mensal a sobrecompra não está muito forte, não. No semanal também está no meio. Não é aquela compra assim, graficamente falando, maravilhosa, mas em questão de fundamentos é uma compra muito interessante. Também não é uma compra maravilhosa em fundamentos, porque a dívida dela é muito alta, tá? E aí inclusive justamente por isso que propuseram o aumento de capital. Mas vamos lá para a apresentação, tá, pessoal? Fluxo de caixa operacional 2,4 bilhões de reais com os negócios da empresa. Pessoal, é muita coisa, é muita coisa. Receita líquida de 32 bi. Agora vamos separar aqui quem fez isso em setores. América do Norte 45%, que é aquilo que eu falo para vocês que lá a maior parte do negócio deles é processado, hambúrguer, tem uma margem interessante, só que foi pressionada pelo custo do boi que aqui no Brasil já caiu, aqui no segundo trimestre de 23, e lá o preço ainda está lá no teto, que vamos falar disso daqui a pouco. América do Sul, 18% aqui da geração de caixa, e a entrada na BRF gerou aí 37% do caixa. Então vamos considerar assim, ó, receita da operação, aquilo que falamos no vídeo dos frigoríficos. Se você não assistiu, volta lá que é muito interessante, eu dou uma explicação geral de todos eles. Na América do Norte, o que é? Processado, né? Hambúrguer praticamente, lá a operação é essa. E na BRF também é processado, porque é margem melhor, entendeu, pessoal? Eu acho que o grande negócio diferente da Marfrig, da JBS e da Minerva, a BIF 3, é a margem melhor, porque é um produto processado. E aqui, 18% da América do Sul, é a carne in natura, que praticamente aí 70% dessa produção da América do Sul é vendida para a China, né? Então, também estão nesse setor. Aí a grande concorrência dela aqui nessa área é a JBS, que também é a maior vendedora para a China.
Vamos lá, o volume de venda se manteve praticamente estável, a receita também. Aqui estamos falando da América do Norte, tá? A questão foi a margem, pessoal, porque o preço faltou gado nos Estados Unidos, entendeu? O povo lá consome muita carne, o preço está muito alto e triturou a margem, digamos assim, né? Por isso que tivemos um resultado assim bem menor. Lembrando que ainda deu lucro, pessoal, tá? O que eu falei aí, o negócio da Marfrig é acertar, é se estabilizar entre o momento de compra do boi, o abate ali, o beneficiamento, a transformação, a produção e a venda. Que nesse último semestre que tivemos em 2023 foi um período de queda do preço. É, então foi bem complicado. Lembrando que nos Estados Unidos o preço ainda está alto, tá, pessoal? Então também a gente não espera aí uma margem muito grande para o segundo semestre de 2023. Acredito que só lá para o primeiro semestre de 2024 aí que vamos ter uma melhora assim vertiginosa na operação América do Norte. Mas de qualquer forma a empresa continua em funcionamento, continua dando lucro, é isso que importa aí, gerando caixa. Aqui, ó, tem o demonstrativo dos preços, ó, por exemplo. No segundo TRI de 22 era 138 dólares, né? E no segundo TRI de 23, 174, uma alta aí de 26%. E que pressionou a margem, né? Porque, olha lá, o preço de venda, ó, 264 para 302. Então o custo aumentou tudo isso e a margem aumentou e o preço de venda aumentou só isso. Então por isso que pressionou a margem, por isso que tivemos um resultado, vamos dizer assim, menos bom na América do Norte. Já na América do Sul, como aqui o pessoal consegue um tato melhor com os fornecedores, né, uma negociação, esticar um prazo, a gente consegue entrar num acordo melhor. Tem um jeitinho brasileiro, digamos assim, né? A margem praticamente ficou estável, tá? Teve uma pequena diminuição aqui no volume de vendas. Aqui a gente está falando da América do Sul, né? O volume de vendas diminuiu por causa ali do Uruguai. O Uruguai teve uma queda muito forte ali no número de gado disponível, né? Então a redução foi praticamente isso. Mas aqui no Brasil praticamente se manteve aí a operação funcionando muito bem. Aqui o demonstrativo da América do Sul, que eu acabei de falar que praticamente 70% é vendido para Ásia, né, que é China e Hong Kong, mas praticamente a China, né, pelo tamanho lá, proporcionalmente Hong Kong vai comprar muito pouco. E eles também têm um projeto aí para aumentar, para, né, ficar menos dependente da China, uma vez que no primeiro trimestre aí eles tiveram lá um probleminha do fornecimento, né? A China ficou com gracinha para comprar, então eles estão querendo expandir um pouco mais aí da carne in natura para os outros destinos. Mas é complicado, né? O mercado consumidor da China é gigantesco. Por mais que você melhore aqui 1% dos outros destinos, a China ainda vai ter uma porcentagem gigantesca, né? Aqui é questão de sustentabilidade, aquela história linda, né? De plantar uma árvore. Eu não vou entrar nesse mérito aqui não, porque... enfim, mas o importante é que eles estão ganhando prêmios, eles estão sendo reconhecidos aí por companhias internacionais, né? Estão premiados nessa área. É só isso que eu tenho a dizer sobre essa parte ecológica, digamos assim. Continuando aqui praticamente o que vimos agora acima, a receita praticamente se manteve, né? O fluxo de venda foi muito similar aí ao trimestre anterior, o que realmente foi destruído foi a margem. Só que lembrando, pessoal, que agora eles vão conseguir manter uma margem um pouco melhor, porque lá caiu assim um pouquinho o preço nos Estados Unidos. E aqui no Brasil caiu bastante, então vai melhorar um pouco a margem aqui da América do Sul, que eles se equilibram. Aí, pessoal, vamos para o fluxo de caixa. Sem a BRF, lembrando que fizeram um follow-on aí de 5 bilhões de reais para fazer a aquisição da BRF, ainda está num processo de combinação das duas e tudo mais.
Eu acredito que mais para frente vão fazer uma fusão de fato, porque a Marfrig não pode passar de 33% no capital da BRF, senão é obrigado a fazer uma OPA. Então eu acredito que o Molina ele tem um interesse de fazer o negócio rodar ali primeiro, para ver realmente, para sentir a capacidade lucrativa da empresa, e depois fazer a OPA aí também, não sei, talvez é, ter um ganho com a valorização das ações lá, não sei, mas o que podemos perceber aqui é que a operação BRF já se faz em destaque no resultado da Marfrig, tá, pessoal? 37% aqui da receita foi da BRF. Então, não duvido que eles façam aí a aquisição total. Seguindo nesse aspecto, aqui o que pesou muito para o fluxo de caixa, que também a gente pode considerar aí o porquê que deu esse prejuízo todo, que foi divulgado, é a questão dos juros. Ela tem uma dívida ainda aí de quase 4 vezes o EBITDA, entendeu, pessoal? Então é uma coisa que consome muito e foi por isso que propuseram o aumento de capital aqui na faixa de 7,21. 7,21 é um preço bom, né? Se a gente for considerar aí o valor de mercado da companhia, essa faixa de preço é interessante tanto para o investidor quanto para a empresa, né? Eles vão conseguir uma captação aí muito boa. A ideia é que seja 1,5 bilhão de reais, no mínimo, tá? Subscrição mínima. E vai ajudar aí tanto no fluxo de caixa para o segundo semestre, quanto para diminuir a alavancagem, né? Quitar as dívidas. Lembrando que também a gente está sofrendo com a combinação aqui dos negócios da BRF. Sem a BRF teria um fluxo de caixa livre de 258 milhões e com aí a combinação dos negócios, por isso que teve esse prejuízo de 374 milhões. Aqui o que eu falei para vocês, a alavancagem, ó, 4 vezes o EBITDA, é muita coisa, entendeu? Para não ser que nem a que a gente comentou aí sobre a AES, né? A AES Energia, que está com uma dívida de 5 vezes o EBITDA, só que ela é geradora de energia, então tem um fluxo de caixa ali, uns riscos menores, né? Considerando que aqui é um frigorífico, tem todo esse risco operacional, eu acho que é uma dívida muito alta. Lembrando que ela é em dólar, tá, pessoal? Então, essa quedinha no dólar aí de 5,70 para os 4,70, agora já está 5 de novo, foi interessante para a empresa. Aqui, mas em questão de dívida, por mais que seja muito alta perante ao capital total da empresa, ela tem um prazo muito saudável aqui, né? É totalmente pagável, a empresa está num fluxo de caixa e principalmente que eu acredito no primeiro semestre de 24 vai dar um lucro muito exorbitante perto do que foi apresentado agora no primeiro de 23, que também já casa aqui graficamente com um momento de virada de tendência para alta do papel, né? Eu acho que tá tudo se encaixando aí de uma forma muito interessante, tá? É, eu acho que é uma ótima oportunidade aí. Bom, vamos pegar aqui mais uma passadinha sobre fundamentos. Valor patrimonial de 6,14. Vai fazer aí a subscrição a 7,20. Então, se a gente for considerar tanto o valor que o investidor privado teria coragem de entrar, quanto o valor patrimonial e uma possível geração de caixa aí para o primeiro semestre de 24, tá num preço atrativo, tá, pessoal? Eu acho que é um preço atrativo aí. Você não está pagando muito caro na empresa, né? Só a dívida dela que é essa questão que ela está muito alavancada, principalmente por ser em dólar, né? A gente vê a gasolina aí que foi anunciado o aumento essa semana, talvez o dólar dê uma esticadinha para cima, a gente, né? Acho que é por isso que eles quiseram adiantar aí, fazer esse follow-on, essa subscrição para adiantar o pagamento dessa dívida, talvez pensando aí numa possível esticada do dólar. Lembrando que também a receita, né, nos Estados Unidos aumenta na proporção de dólar também. Se você considerar que a receita lá é 40% da receita total da empresa,
tem essa vantagem, tá? Não considere que é uma empresa totalmente brasileira que vai sofrer com uma dívida em dólar, tá? Ela tem a receita em dólar também, então ajuda bastante nesse aspecto, tá? Por isso que, por mais que seja uma alavancagem aí de quase 5 vezes o EBITDA, tem um pouco de segurança nesse sentido. Questão de aluguel, né? O que eu comento com vocês sobre força compradora de fundos aí socando papel. Papel totalmente leve, olha aqui, 0,5% de taxa anual de aluguel, 49 milhões de ações. Não é tanto assim, entendeu? Se a gente for olhar aqui a posição acionária, o Molina com a mulher dele, a participação do fundo deles tem 50% da empresa, mas a tesouraria, então não tem, ninguém vai deixar a ação aí disponível para os fundos socarem. Que dá também uma confiança nessa faixa de preço de 7,20 aí, antes de fazer uma tendência de alta, você já fica mais seguro, tanto com a subscrição quanto com a participação deles. Eu acho que é um preço assim muito atrativo. Eu tinha pegado essa tabela aqui do preço do boi gordo de 2010 até 2023. A gente vê que o preço atual que está hoje, na faixa de 240, é um preço assim de uma certa estabilidade, tá? Considerando que ele já caiu aí lá dos 340 para os 240, o resultado, principalmente aqui da Operação América do Sul, vai ficar mais atrativa. Agora a Operação Norte-Americana, o, o CEO lá daquela parte lá, ele comentou aí na conferência em inglês também, ele acredita que só lá no primeiro semestre de 24 para a gente ter uma volta à margem aí, uma melhora de margem, tá? No segundo semestre de 23 ele acredita que vai ser algo semelhante ao primeiro semestre. Mas é aquilo, por mais que a margem caiu, tá tendo toda essa dificuldade por causa que o preço deu uma esticada assim fora do padrão, a empresa está se mantendo, entendeu, pessoal? É, é bem diferente, por exemplo, no caso de uma Via Varejo. Nossa, deu prejuízo, mas deu prejuízo já está sufocada, entendeu? Já não está aguentando. Aqui não, aqui deu prejuízo mais pela aquisição da BRF, a reestruturação que estão fazendo. Acredito que na hora que o papel estiver totalmente pronto, estabilizado, com as operações geridas em funcionamento, vai ser uma coisa espetacular, entendeu? E casando com o gráfico aí, ó, a gente pode projetar, sei lá, uns 100% aí, de 7 para 14. Não duvido que vá, não. Então é isso, pessoal. Vídeo de atualização do resultado do segundo trimestre de 2023 para Marfrig, dia 15 de agosto de 2023. Segue o Gaza, vamos acompanhando aí. Vou falar dela também no vídeo semanal aí na sexta-feira, pra gente ver como é que vai ser esse fechamento aqui, se vai ter alguma novidade. Mas eu acredito que só vai se movimentar e puxar uma tendência depois de finalizada a subscrição. Segue o Gaza e um abraço.